Abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Deus abençoe muito sua vida. Você está, de repente, aqui visitando a gente pela primeira vez. Que o Senhor muito te abençoe. A gente possa aqui aprender a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. Capítulo 6 a gente vai ler, versículos de 1 a 14. Eu estou achando o retorno muito alto aqui. Puder baixar um pouco. O médio também, o médio. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, ou vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar? Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, fracos e pequenos, pedimos a Tua bênção. Nós já cantamos aqui e nos consagramos ao Senhor. Entregamos dízimos, ofertas, a nossa vida, o nosso coração. E agora eu te peço, Deus, pela Tua graça, que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa aprender, Senhor, essa riqueza maravilhosa da Tua graça, Senhor, e da Tua obra atuante no nosso coração. O Senhor é fiel. O Senhor que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Traz, Senhor, essa verdade ao nosso coração essa noite. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Na verdade, o texto de Romanos é um texto muito rico. É uma baita de uma carta teológica do apóstolo Paulo.
muita coisa que tem aqui, capítulo 1, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 11, na qual Paulo vai, nesses capítulos, descrever toda a teologia da salvação, desde o Antigo Testamento a Cristo e alcançando a todos nós aqui, Igreja do Senhor também. Capítulo 5 de Paulo, ele fala de forma muito clara a respeito de uma doutrina chamada justificação. E no capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo vai falar sobre uma outra doutrina chamada santificação de uma maneira muito clara. O que eu não gosto de fazer essa separação é porque, na verdade, Paulo, quando está falando de justificação, ao mesmo tempo ele está falando sobre santificação, e quando ele está falando sobre santificação, ele está falando também sobre justificação. O problema da gente olhar para esse texto é se confundir com os termos, com as ideias, e aplicar na vida da gente de maneira muito errada. Pensar, por exemplo, que uma coisa é a justiça de Deus na nossa vida, uma coisa é a salvação, e outra coisa é a santificação, na qual depende apenas e puramente do homem. O que Paulo vai falar aí é que a cruz e a redenção garante para nós uma nova identidade, garante para nós a santidade de Deus sendo desfrutada na nossa vida. De forma que essas duas doutrinas, justificação e santificação, não são duas coisas separadas, mas elas são duas coisas totalmente entrelaçadas uma na outra. Você que é salvo por Jesus, um dia se converteu, ouviu o chamado do Evangelho, entregou sua vida para Jesus. Aquilo que foi operado antes da fundação do mundo, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali planejando e escrevendo o nosso nome no livro da vida. Quando aquilo que foi planejado lá atrás aconteceu na história da nossa vida, nós fomos declarados por Deus justos e santos para vivermos aqui uma nova vida, que é justamente sobre essa nova vida que Paulo vai falar aqui. É uma novidade de vida, como ele fala no versículo 4. É uma riqueza imensa da graça de Deus habitando no coração da gente. O problema é que, quando a gente pensa também em santificação, nós temos duas tendências completamente equivocadas. A primeira é uma tendência legalista. É aquela que acrescenta coisa na Bíblia que ela não tem. Acrescenta coisa na boca de Deus que Deus não falou. Costumes, regras, comportamentos, mérito humano. E transforma a santificação numa cadeia de obrigações e responsabilidades puramente humanas, como se fosse um processo, uma escadinha em que você vai subindo paulatinamente até chegar ao céu. Nós não somos herdeiros desse pensamento, nós não somos herdeiros dessa cadeia de pensamento. Santificação não é um processo de uma escadinha, santificação é um ato de Deus no nosso coração. Por outro lado, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas já ficam preocupadas porque dizem assim, é perigoso falar isso na igreja. É perigoso falar que Cristo fez a obra completa pelo ser humano, porque o ser humano vai se acomodar. Você sabe como é o ser humano, sabe como é, a carne é fraca. Então, quando eu sei que eu já sou salvo, quando eu sei que eu já sou santo, que eu já sou justo, que tudo foi feito por mim, então eu vou me acomodar e vou viver a vida do jeito que eu quero. Essa outra tendência, que é chamada de libertinagem, também não tem nada a ver com a santificação, e na verdade é quando a gente pega a graça de Deus e transforma ela em nada, em uma coisa descartável, em um copo descartável que você usou, amassa e joga no lixo. Um pastor lá na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro. Ele foi perseguido pelo nazismo do Hitler. E ele escreveu um livro sobre discipulado, que o nome é esse, discipulado. Ele escreveu logo no início, dizendo que a graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata.
Ela custou um alto preço. A graça de Deus não é barata para eu e você fazermos dela pouco caso ou fazermos dela o que a gente quiser, como se ela não tivesse influência na nossa vida. Mas a graça de Deus é de graça, no entanto custou um alto preço, que foi o sacrifício do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. E Paulo aqui no texto de Romanos, capítulo 6, Paulo que não plantou essa igreja em Roma, Paulo que escreveu essa carta quando ele estava ali no finalzinho da terceira viagem missionária, provavelmente, voltando para Jerusalém, para de lá de Jerusalém, com os seus planos, ir a Roma, para que a igreja romana pudesse enviá-lo à Espanha. Paulo escreve essa carta aos romanos sem conhecer essa igreja, ainda, porque ele vai a Roma depois, enquanto estava preso. Paulo escreve essa igreja que provavelmente nasceu no movimento lá do Pentecostes, no Atos capítulo 2. O pessoal que foi a Jerusalém, conheceu o Evangelho e volta para Roma. E que há muitas referências nas cartas de Paulo de irmãos que viviam ali em Roma, como por exemplo Priscila e Áquila. E Paulo coloca tanta riqueza aqui, que eu acho que é exatamente essa a questão. Nós não sabemos o quanto nós somos ricos em Deus. Não sabemos. Não sabemos o quanto nós somos ricos. O pastor Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto, contou uma história, uma historinha muito contada nos Estados Unidos, que era o seguinte: um fazendeiro, que ele tinha uma plantação de batata, e estava dando prejuízo à terra dele. Não estava dando dinheiro. Não dava dinheiro, não estava rendendo, não estava sustentando a família, ele não aguentava mais, resolveu vender aquele campo de batata ali, que ele tinha, vendeu com um preço bem baratinho. Como a gente fala, né? Vendeu a preço de banana, não é? Vendeu bem baratinho aquele campo. A próxima pessoa que comprou aquele campo descobriu que lá embaixo daquela terra tinha petróleo. E aquele campo valia milhões e milhões e milhões de riqueza. E parece que é o reflexo da nossa vida. Nós não sabemos o quão poderoso, o quão poderosa e quão rica é essa obra de Jesus na vida da gente. Talvez você foi criado na igreja desde pequeno, de tal maneira que você nem se lembra direito do dia que se converteu. E talvez por causa disso você diga assim: eu acho que eu não tenho uma plena consciência do Evangelho ou da riqueza, porque eu não vivi lá no mundo. Deixa eu dizer para você, nós não precisamos viver uma vida no mundo para conhecermos o poder de Deus e o poder do Evangelho de Jesus. Porque o poder dessa riqueza maravilhosa já nos foi revelado na história e nos é revelado pelo Espírito aqui na palavra de Deus. Talvez você conheceu o mundo, se converteu depois, adolescente, jovem ou talvez até adulto, e saboreou a perdição do pecado e a morte e a escravidão e coisas tenebrosas e terríveis na sua vida, e hoje você conheceu essa graça salvadora. Mas sabe um perigo que também pode acontecer com a gente? É a gente esquecer. Porque eu me converti adolescente, eu vivi uma vida na perdição do pecado, como o Salmo 40 fala, mas vez por outra eu esqueço. Eu esqueço de onde o Evangelho me salvou. Eu não estou falando de um mundo de droga, ou de um mundo de bebida, O Evangelho me salvou e salvou você do inferno. Eu me esqueço de onde o Evangelho me salvou. O Evangelho me salvou de mim mesmo.
Eu esqueço a grandeza e o poder desse tesouro que é guardado em um vaso de barro que é dentro do meu coração. O poder e a realidade dessa nova vida em Cristo que Paulo vai descrevendo aqui no capítulo 6 de Romanos. Será que não é esse o caso, irmão, da nossa vida hoje? Veja o que ele vai falar. Primeiro, Paulo responde uma pergunta muito simples, capítulo 6, versículo 1. Ele diz: diante disso, diante da doutrina da justificação, na qual Deus salvou a muitos, salvou ao seu povo. Diante desse cenário, então, nós permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, como ele falou no capítulo 5, e nós lemos aqui no início do culto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quer dizer que eu vivo no pecado do jeito que eu quiser. E Paulo fala, de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque é impossível alguém se deparar com o poder e a graça de Jesus e viver a vida de qualquer jeito. Ele fala de maneira nenhuma, de forma alguma isso pode acontecer, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada na nossa vida quando nós dizemos que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e a graça de Deus e vivemos escravos do pecado. Tem alguma coisa errada nisso aí. Paulo diz, de forma nenhuma, porque nós não podemos ignorar o tamanho e o poder da obra de Jesus na nossa vida. E ele vai descrever aqui, dizendo assim, porventura, como viveremos, ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Depois ele diz, ignorais que nós que fomos batizados em Cristo, também morremos e fomos batizados na sua morte. Ignorais ou não sabeis que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, mas também quando Cristo foi ressuscitado, nós ressuscitamos também pela glória do Pai, para viver uma novidade de vida. O que Paulo está falando aqui é sobre a nossa união com Cristo. Eu e você estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição, para vivermos aqui na terra como pequeno Cristo, como cristãos, como povo de Deus, como representante dessa glória maravilhosa de Jesus, lá desde a eternidade, mas revelada na história. Eu e você, ele fala, nós fomos unidos a Cristo, de maneira que nós morremos com Ele, e nós ressuscitamos com Ele. Em Coríntios, Paulo, quando vai falar sobre isso, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, você pode procurar lá. É quando Paulo vai dizer assim, o amor de Cristo nos constrange. Constrange o meu coração. O amor de Cristo nos constrange, ele diz, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por ele, por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu e você estamos unidos com Cristo, porque morremos com ele. Morremos para a morte, morremos para o pecado. Morremos para a escravidão, para o mundo, morremos para o nosso próprio coração, para que o poder da ressurreição operasse em nós, em nosso corpo, em nossa mente, coração, em todos os nossos membros, para vivermos uma vida poderosa em Deus aqui na terra. Aquela vida que Jesus viveu quando encarnou, e que estava dizendo aos discípulos que era possível que eles vivessem. É possível que você viva e faça obras ainda maiores do que as que eu fiz, como ele fala em João capítulo 14. Essa vida poderosa que Jesus viveu aqui na terra e que disse aos discípulos que enviaria o seu Espírito Santo para que eu e você pudéssemos viver essa vida poderosa aqui na terra. E não uma vida fraca. E não uma vida pequena e medíocre. Porque nós fomos unidos a Cristo. Mas uma vida poderosa. Porque lá dentro do terreno, lá dentro do nosso coração, dessa nova natureza que foi colocada em nós, há uma riqueza imensa.
há uma riqueza imensa. Talvez você tenha ouvido sermões sobre esse tipo de assunto e saia do culto mais pesado. Você diz, eu queria ir para o culto para aliviar e vou sair mais pesado ainda. Fala sobre pecado, inferno, morte. Já pensou? Vou falar uma historinha aqui, certo? Você está aqui no culto, agora, e chega no seu celular uma mensagem que você acabou de ganhar 100 bilhões de dólares na sua conta bancária. O que você faz? 100 bilhões de dólares. Chegou no seu celular. Pode olhar aí. Não, não é no seu, não. 100 bilhões de dólares. Chegou no seu celular. Vou até olhar. O que é que você faz, irmão? Vai para o açaí depois? Fica tranquilo, de boa. Paga a conta. Chega lá na cantina e diz assim, pode fechar que está tudo pago. 100 bilhões. Você vai sair daqui reclamando, chateado, pesado, triste, amargurado. Eu não estou falando que você ganhou dinheiro errado, não, ilícito, jogou na Mega Sena. Não pensa nisso, não. Ganhou 100 bilhões. Deus sabe de onde veio. É isso que Paulo está fazendo aqui. Não está trazendo peso. Não está trazendo mais obrigação, até porque o Evangelho da Graça que Paulo fala, ele finaliza essa parte dizendo exatamente isso. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Não porque a graça anulou a lei serve para nós, para a gente conhecer o nosso pecado e conhecer a Deus. Mas porque a graça nos libertou, nos salvou da condenação do pecado. Não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. Por isso, conheça o quão rico é isso que não está aqui dentro desse prédio, não. Mas está no coração de todo aquele que nele crê e que um dia se converteu, e recebeu o Espírito e é discípulo de Jesus. É uma riqueza que... Peço até perdão, porque eu falei 100 bilhões de dólares. É muito pouco. É muito pouco. A gente não consegue aqui estimar, a gente não consegue imaginar. Não cabe. Não cabe numa caixinha, não cabe. É muito mais do que pedimos, imaginamos, é muito mais. Paulo fala isso aos Efésios, é grande demais o poder dessa graça salvadora de Jesus. A partir do versículo 4, quando Paulo ele finaliza dizendo assim, tudo isso é para que a gente viva em novidade de vida. Paulo vai falar a respeito do que essa graça produz no nosso coração. Produz novidade de vida. O que isso significa? Paulo vai argumentar assim de maneira muito legal e sem complicações nenhuma. Ele vai dizer, essa novidade de vida significa o seguinte: nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós estávamos vivendo uma vida do velho homem. Agora vivemos uma vida de um novo homem, criado em Deus, em Cristo Jesus. Esse novo homem que vive no nosso interior, que ele vive a imagem e estatura de Cristo no nosso interior. Nós não vivemos mais como o velho homem. Nós não vivemos mais escravos do pecado, nós não vivemos mais na morte, na cegueira, nós não vivemos mais na mentira, agora nós vivemos na vida, na luz, nós vivemos na verdade. Nós não vivemos mais em guerra, agora nós vivemos em plena paz e segurança do Evangelho de Jesus.
Nós não vivemos mais escravos do pecado, agora nós somos livres e vivos para uma vida abundante aqui na terra. Essa é a novidade de vida. Paulo diz assim, versículo 5, se você quiser ver. Ele diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Consegue imaginar isso aí? Passa a sua Bíblia, uma folha assim, capítulo 8, versículo 11. Veja a explicação disso aqui. Capítulo 8, folheia aí sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 11, veja o que Paulo vai falar. Se habita em vós, habita dentro da gente, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Percebeu o poder ou não, irmão? Leia comigo aí bem forte. Dependendo da entonação da sua voz, eu vou entender se você entendeu o poder desse negócio. Capítulo 8, versículo 11. Leia bem forte comigo aqui. Vamos lá? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós... Amém? Habita em vós o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus. Paulo fala que a ressurreição é uma obra completa de Deus, porque ele fala em Romanos que Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. E diz aqui que foi pelo Espírito, e ele diz assim, não somente Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro do nosso coração. Para entender o poder dessa nova vida que nós temos em Cristo, que é o que Paulo está falando aqui no capítulo 6, é muita riqueza, é muito poder. Essa graça produz em nós a vida de Deus, a novidade de vida, a vida em abundância, a vida de glória em glória, a plena satisfação que o nosso coração precisa, a paz e a segurança que o nosso coração precisa. Volta lá para Romanos capítulo 6, ele diz assim, sabendo que foi, versículo 6, crucificado com ele o nosso velho homem. Presta bem atenção, está morto. O meu e o seu velho homem estão mortos. Não tem para que voltar, trazê-lo de volta para a vida, ele está morto. Ele não consegue produzir na vida da gente plenitude, alegria, satisfação, porque ele está morto. Foi crucificado, foi morto, foi finalizado com ele o nosso velho homem para sempre. Para que o corpo do pecado, ou seja, tudo que envolve o pecado na nossa vida, seja completamente destruído. E não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está plenamente justificado do pecado. O que Paulo está falando é que o nosso velho homem acabou-se, está morto. Aquilo que trazia sabor ao nosso paladar foi totalmente azedado, porque o velho homem morreu. Não tem por que você e eu ressuscitarmos ele, ressuscitarmos uma vida de mentira,
ressuscitarmos uma vida de prostituição, ressuscitarmos uma vida de orgulho e avareza, ressuscitarmos uma vida de ciúme e inveja. Não tem porquê, irmãos. Ele está morto. Está completamente morto, porque a cruz fez isso em nós. A graça fez isso em nós. Versículo 8, leia por favor, veja o que ele diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele, como não tem domínio mais sobre eu e você. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas no que diz respeito à vida, no que diz respeito à mente, ao coração, aos relacionamentos, à igreja, no que diz respeito ao casamento, aos filhos, ao dinheiro, no que diz respeito ao nosso tempo livre, cultura, lazer, no que diz respeito a toda a nossa vida, ele diz, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mas o que, irmãos? Mas o que, irmãos? Vamos ler? Mais o que? Vivos. Amém. Vivos para Deus. Eu estava dando um estudo ontem no Caminhada, do primeiro ano, e um exemplo que a gente trabalhou ontem ficou muito na minha cabeça. Eu tenho medo de altura. Fico até envergonhado de falar isso. Tenho medo de altura. Não dessa altura aqui, eu não tenho medo não. Mas eu já fui umas 2 ou 3 vezes num parque chamado Beach Park, lá em Fortaleza. Você sabe qual é? Já foi lá. E tem um escorrego lá, chamado, o nome dele é Insano. Não é de Deus esse negócio. Pode ser de Deus. O nome já diz. É insano, o cara tem que ser insano. Ele é assim, ele tem aproximadamente 48 metros de queda livre. 48, eu não sei exatamente. Os escorregos, para quem não conhece, é assim. Você sobe uma escadaria gigantesca, aquela de Jacó. Chega lá em cima, você entra, deita e tem 3 segundos entre o cara lhe soltar e você cair. Sabe aquele toque do judeu que a gente dava antigamente? Na Oi? Esdras fazia muito isso para mim. Aí, 3 segundos, você ora, entrega a sua vida e cai. Cai e solta, você solta o corpo do escorrego. Você acha que eu já fui? Nunca fui. Eu nem subi a escada, para não correr o risco. Nem subi, nunca subi aquela escada, nunca. Mas um dia desse eu estava lá no Shopping Rio Mar, passeando com as meninas. Aí tinha um quiosque do Beach Park, tinha um simulador. Sentava, botava o simulador assim e escolhia um brinquedo para ir. Qual você acha que eu escolhi? O Insano. Rapaz, eu botei aquele negócio assim, entrei, parecia que eu estava lá, a minha mão suava frio, eu sentado na cadeira, minha mão estava suando frio, e eu vendo aquela imagem, meu Deus do céu. Simplesmente com um óculos de simulador, simplesmente. Uma vez eu estava num parque com os meus amigos, um outro parque, lá no Hollywood, e a maioria dos brinquedos era de óculos 3D, a maioria. Aí eu ia em tudo, eu botava o óculos, pezinho no chão, eu botava o óculos e ia-me embora. Aí teve um brinquedo que eu entrei com a turma, sentei no carrinho, quando o cara travou e tal, eu olhei para o meu amigo e disse, cadê o óculos? Ele disse, esse aí não tem óculos não. Me dei mal. É assim. Sabe o que acontece, irmãos? A santificação e a graça de Deus é um simulador.
Nós estamos vivendo assim com um pezinho no chão, na terra. Mas o céu está sendo simulado nos nossos olhos. A gente está vivendo com os pés na terra, mas com o céu e a abundância da riqueza da salvação em nosso coração, em nossos membros por completo. A graça de Deus é como esse óculos, como esse simulador, que faz com que, mesmo a gente vivendo na terra, é como se estivéssemos lá no céu. É sobre isso que Paulo está falando. Por isso o apelo final. O apelo final de Paulo é uma série de verbos, um imperativo. São 3 aqui no finalzinho. 2 imperativos vêm com a negação. Não reine, nem ofereçais. Quando isso aparece no Novo Testamento, é poder de lei e mandamento. Como tem lá no Êxodo capítulo 20. Não, não, não. Ele fala, não reines, não reine, nem ofereçais. É por isso que Paulo finaliza fazendo aqui alguns apelos para a nossa vida. Para a vida lá da igreja em Roma e para a nossa vida também. Ele diz primeiro, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você viva de novo escravo às suas paixões. Não reine mais. Não faz parte da nossa vida. Não faz parte da sua vida esse negócio. Não reine. Depois ele diz, nesse apelo final, um apelo prático para a santificação pela graça, ele diz, nem ofereça o seu corpo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Não ofereça o seu corpo, os membros do seu corpo. Me parece aqui que Paulo, como se estivesse detalhando a coisa. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não faz parte mais da nossa vida esse negócio. Nosso velho homem está morto. Não ofereça. Você e eu não precisamos mais disso. Não precisamos do nosso velho homem para viver aqui na terra. Não precisamos saborear o gosto do pecado, dos vícios, da vida oculta para viver feliz aqui na terra. Não precisamos. Você não precisa se render ao pecado para manter o seu emprego, nem muito menos para manter o seu namoro ou noivado. Não precisamos mais viver assim. Não precisamos. O apelo de Paulo para a santificação pela graça é baseado todo na obra maravilhosa de Jesus, que pela graça de Deus produz em nós a novidade de vida para vivermos com os pés no chão, mas com os olhos completamente postos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E por último, o imperativo de Paulo é, mas oferecei-vos. Ofereça a Deus. Consagre-se a Deus. Santificação não implica na nossa vida apenas dizermos não para as coisas. Isso é legalismo. Não é somente deixar. Não é somente isso. Santificação implica na nossa vida nos revestirmos da vida de Deus. É deixar e revestir. Tira a roupa suja e coloca uma roupa nova. Se você apenas deixa, você não cumpriu, não entendeu de fato a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é somente para a gente dizer não ao pecado. A vida com Deus não é apenas a luta pelo pecado. Não é apenas. Mas deixa eu falar para você, meu irmão. Se você desistiu de lutar contra o pecado, talvez tenha caído da graça faz muito tempo. Mas não é somente a luta contra o pecado. Nessa luta a gente vai até o fim.
Hebreus, no capítulo 12, diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A gente vai até o fim nessa luta, mas não é apenas isso. Nossa vida com Deus não é apenas nossa vida com Deus não tem como referência o pecado. Nossa vida com Deus tem como referência a santidade, a beleza e a glória de Deus. Por isso ele diz: ofereça cada um os membros do seu corpo. Oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E cada membro do seu corpo a Deus, para que ele não viva mais como instrumento de pecado, mas como instrumento de justiça. Eu prometi para mim mesmo que nesse semestre não vou mais citar nada do filme da Marvel. Mas você já viu Toy Story 4? Toy Story 4 tem um personagem novo. Não vou dar spoiler do filme, não. Você já deve ter visto o Toy Story, os brinquedinhos que estão vivos, né? Quando a criança dorme, eles estão lá interagindo, Woody e tudo mais. Mas esse Toy Story 4, ele é muito interessante. Ele abre assim muitas questões. Você já viu, deve entender bem. Mas é um bom filme para assistir. Não é só quem tem criança, não. É um filme muito legal. E tem um personagem novo. Aquela turma lá dos primeiros filmes, o Woody e a galera, eles entram numa casa nova e vivem ali uma crise assim de valor, de identidade muito grande. E a criancinha, ela se apegou a um brinquedinho que ela fez na escola com um garfo. O nome dele é Garfinho. Isso é o início do filme. Não estou dando spoiler, para ninguém me condenar. Ela chegou na escola muito triste, que ela estava numa escola nova, chorando, com medo. Aí naquela angústia ela pegou um garfinho, aí ela botou um lacinho nele, um palitinho de picolé embaixo, tal, pintou, botou um olhinho e ficou ali o garfinho. Que inclusive já deve estar vendendo aí por uns R$500, né, o garfinho. E aí, garfinho. Quando ela foi dormir, Garfinho acordou. E o Woody estava lá para fazer com que Garfinho ficasse perto da criancinha para ela ficar feliz. Mas quando o Garfinho acorda, a única coisa que ele diz é: lixo, lixo, lixo. Ele corre e pula no lixo. Aí o Woody vai lá no lixo, pega Garfinho, coloca lá junto da criancinha. Quando ele solta Garfinho, vai lá, cai no lixo. E por aí vai. O Woody passa uma noite inteira fazendo isso. Inteira. Pegando o garfinho do lixo, colocando ele lá. E ele vai, lixo, 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 lixo. Aí o filme vai se desenvolver, eu não posso falar mais. Mas parece que é exatamente isso na nossa vida. Nós que fomos salvos, resgatados para uma nova dignidade de vida, mas preferimos viver a vida no lixo. Não foi para isso que Jesus salvou a gente. Não foi para vivermos debaixo do jugo da lei, mas debaixo da graça de Deus, que produz em nós uma nova dignidade, uma nova identidade. É um garfinho. Era um lixo, mas agora tem um novo nome, tem uma nova dignidade, tem uma nova vida, tem uma nova história pela frente. É a identidade que a graça de Deus comprou para mim e para você, para a gente viver aqui na terra. Amém? Vamos orar? Puder baixar sua cabeça aí.
fechar os seus olhos. Quem sabe você nessa oração quer se consagrar a Deus, para não viver uma vida pequena, fraca, medíocre, mas voltar a viver uma vida poderosa em Deus, em Cristo. Que o Senhor traga à sua memória e ao seu coração essa nova identidade, para que a gente possa se apropriar do Senhor. Você pode dizer ao Senhor no seu coração: sim, Deus, eu não quero mais viver livre do pecado, mas buscando de novo a Ele. Eu não quero mais viver o meu velho homem, eu não quero mais, Senhor. Eu quero viver a nova vida em Cristo. A nova história, nova vida, nova identidade. Uma dignidade que só o Evangelho de Jesus pode nos dar. Você pode orar assim no seu coração. Dizer: Deus, salva-me. Mostra-me o poder da Tua graça, da morte e ressurreição. Ó Deus. Senhor, estamos aqui na Tua presença, em fraqueza e clamando a Ti, Senhor. Opera dentro de nós o poder da Tua graça e da Tua salvação. Nos abençoa. Ouve, Senhor, a oração. Ouve o clamor de cada um de nós aqui nessa noite. E não deixa, Deus, não nos deixa à mercê de nós mesmos. Não nos deixa, Senhor, como filhos livres, nos sujeitarmos de novo ao jugo do pecado. Não, Senhor, não deixa. Liberta-nos. A cada dia produz em nós essa novidade de vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.